Existe um momento silencioso em que algo muda por dentro, mesmo que por fora tudo pareça igual. Não é barulho, não é espetáculo, mas uma sensação difícil de ignorar. Muitos chamam de coincidência, outros de fase, mas há quem reconheça. Quando a bênção de Deus começa a se aproximar, ela nunca vem sozinha. Ela deixa rastros claros, sinais repetidos, movimentos que se alinham de forma precisa. Neste vídeo, você vai entender quais são esses sinais, por que eles aparecem e como identificá-los antes que passem despercebidos. O problema é que a maioria das pessoas espera que a bênção venha apenas como algo visível. Dinheiro, portas abertas, respostas imediatas. Mas Deus age de forma mais profunda. Antes de mudar o cenário externo, Ele trabalha o interior. É exatamente aí que muitos se confundem, porque os primeiros sinais não parecem recompensa, parecem preparo. E se você não entende isso, pode rejeitar o que está prestes a te elevar. Este conteúdo existe para cumprir um propósito muito específico: te ajudar a discernir o tempo que você está vivendo. Não para criar expectativa vazia, mas para trazer clareza. Quando você reconhece os sinais, você para de lutar contra o processo e começa a cooperar com ele. Essa consciência muda decisões, posturas e até a forma como você reage às dificuldades. Talvez você esteja vivendo algo que não consegue explicar direito. Pessoas se afastando, pensamentos sendo confrontados, situações se repetindo. Parece confuso, mas nada disso é aleatório. Existe um padrão quando Deus decide abençoar alguém. E esse padrão se manifesta de forma progressiva. O que hoje parece incômodo pode ser exatamente o que está preparando o terreno. E antes de entrarmos no primeiro sinal, reflita com sinceridade. E se aquilo que você tem interpretado como atraso ou problema for, na verdade, o início de algo muito maior? Essa resposta pode mudar completamente a forma como você enxerga o momento atual da sua vida. O primeiro sinal da bênção de Deus é o desconforto interior. Não é culpa excessiva nem medo paralisante, mas uma inquietação que não permite mais viver do mesmo jeito. Coisas que antes pareciam normais começam a incomodar. Conversas perdem o sentido, ambientes ficam pesados. Esse incômodo é um alerta. Deus está ajustando sua sensibilidade espiritual. Esse desconforto surge porque a bênção exige alinhamento. Deus não entrega novos níveis para quem permanece preso a velhos padrões. Então, antes de abrir portas, Ele fecha distrações. Antes de promover, Ele confronta. E esse confronto acontece dentro, na consciência, nos pensamentos, nas intenções que ninguém vê. Muita gente erra ao tentar silenciar esse sinal. Busca anestesiar a inquietação com entretenimento, excesso de trabalho ou justificativas racionais. Mas quanto mais se tenta fugir, mais o incômodo aumenta. Isso acontece porque não é um problema emocional comum, é um chamado para mudança. Ignorá-lo é atrasar o processo. Quando esse sinal aparece, Deus está dizendo: você cresceu demais para continuar aí. Não é rejeição, é transição. E toda transição gera desconforto, porque exige desapego. O erro não está em sentir o incômodo, mas em resistir ao que ele está apontando. Se esse sinal já se manifestou na sua vida, escreva nos comentários a frase: eu reconheço o chamado. Essa declaração simples pode parecer pequena, mas ela marca o momento em que você para de resistir e começa a discernir o que Deus está fazendo em você. O segundo sinal da bênção de Deus são rupturas que você não planejou. Pessoas se afastam sem explicação clara, ciclos se encerram, oportunidades que pareciam certas simplesmente desaparecem. À primeira vista, isso soa como perda, mas na lógica espiritual, muitas vezes é livramento. Deus remove o que não suporta o peso do próximo nível que Ele pretende entregar. Essas rupturas doem porque mexem com vínculos emocionais, expectativas e zonas de conforto. Mas repare,
Quase sempre, elas acontecem quando você já não cabia mais naquele ambiente. A desconexão já existia, só ainda não tinha se materializado. Quando Deus decide agir, Ele acelera o que estava travado para evitar que você permaneça estagnado. Há pessoas que confundem esse processo com o abandono divino. Pensam que algo deu errado, quando na verdade algo começou a dar certo. A bênção não caminha com tudo e todos. Algumas companhias atrasam, algumas rotinas limitam, alguns ambientes drenam. Deus não negocia o seu futuro com o apego ao passado. Esse sinal exige maturidade, porque a tendência humana é tentar reconectar o que Deus está separando. Voltar atrás, insistir, forçar encaixes que já não fazem sentido. Mas toda vez que você tenta resgatar o que Deus removeu, você interrompe o fluxo daquilo que está sendo preparado. E aqui fica uma provocação silenciosa. E se as despedidas que mais te marcaram não foram rejeições, mas proteção? Essa pergunta começa a mudar o significado de muitas histórias mal resolvidas dentro de você. O terceiro sinal da bênção de Deus é o aumento de responsabilidade antes do aumento de recompensa. De repente, mais pessoas dependem de você, mais decisões recaem sobre seus ombros, mais maturidade é exigida. Não é coincidência. Deus nunca entrega algo grande a alguém que ainda não aprendeu a sustentar peso. Esse sinal costuma ser ignorado porque não vem com aplausos. Pelo contrário, vem com pressão. Você sente que precisa ser mais firme, mais sábio, mais coerente. Coisas que antes podiam ser feitas de qualquer jeito, agora exigem atenção. É como se a margem de erro diminuísse. Isso não é punição, é treinamento. Quando Deus vai abençoar alguém, Ele primeiro expande a capacidade dessa pessoa. E capacidade se constrói com responsabilidade. É nesse ponto que muitos desistem, porque querem o resultado sem o processo. Querem a bênção sem o preparo. Mas no reino, ordem importa. Esse aumento de responsabilidade também revela quem está pronto e quem ainda precisa amadurecer. Alguns fogem, outros reclamam, mas quem entende, permanece. Permanece mesmo cansado, mesmo sem entender tudo, mesmo sem reconhecimento imediato. Essa postura é observada e talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Mais cobrança, mais expectativa, mais exigência interna. Antes de interpretar isso como sobrecarga, considere outra possibilidade. E se esse peso for apenas a prova de que você está sendo preparado para algo que ainda não foi revelado? O quarto sinal da bênção de Deus é o silêncio. Sim, o silêncio. Em certos momentos você ora, busca respostas, pede direção, e tudo o que recebe é a ausência de sinais claros. Nenhuma confirmação imediata, nenhuma resposta direta. Esse silêncio não é abandono, é estratégia. Deus silencia quando quer que você amadureça a escuta interior. Quando a bênção está próxima, Deus reduz as confirmações externas para fortalecer a sua fé interna. Ele quer que você confie no que já foi construído, no caráter que foi formado, na convicção que não depende de emoções. Esse é um teste sutil, porque o silêncio revela se você busca a Deus pelo que Ele é ou apenas pelo que Ele faz. Muitos se desesperam nesse estágio e começam a buscar vozes alternativas, opiniões, sinais forçados, atalhos. Mas quem entende permanece firme, mesmo sem respostas imediatas. Esse tipo de fé não se constrói no barulho, mas na constância. É no silêncio que a raiz se aprofunda. Esse sinal separa quem vive de sensações de quem vive de convicções. Enquanto alguns retrocedem, outros se tornam mais sólidos. Deus observa quem continua obedecendo, mesmo quando não sente nada extraordinário. Essa obediência silenciosa tem um peso espiritual enorme. E aqui surge uma pergunta inevitável. Se Deus não dissesse mais nada hoje, você ainda continuaria fiel ao que já sabe que Ele espera de você? Essa resposta define o quão próximo você está daquilo que tanto espera. Quando esses 4 sinais começam a se manifestar juntos, algo importante está acontecendo. O desconforto interior,
As rupturas inesperadas, o aumento de responsabilidade e o silêncio de Deus não surgem isoladamente. Eles formam um padrão que antecede movimentos maiores, mudanças mais profundas e bênçãos que não podem ser desperdiçadas. Nesse ponto, a confusão mental costuma aumentar. Parece que tudo está instável, como se o chão estivesse sendo reorganizado. Mas é exatamente isso. Deus está rearranjando estruturas internas antes de alterar o cenário externo. Quem entende esse processo para de lutar contra ele e começa a se alinhar. O maior erro aqui é a comparação. Olhar para a vida de outras pessoas e achar que está ficando para trás. Cada processo é único. Deus não trabalha em série, ele trabalha em profundidade. O que parece demora, na verdade, é precisão. Esse é o estágio em que decisões impulsivas causam grandes atrasos. É preciso discernimento para não abandonar o processo por impaciência. Nem tudo que parece travamento é bloqueio. Às vezes, é apenas contenção até que você esteja pronto para sustentar o que vem depois. E se você chegou até aqui sentindo que esses sinais fazem sentido com o que você está vivendo, talvez não seja coincidência. Talvez seja o momento de parar de pedir explicações e começar a confiar no processo que já está em andamento. Quando a bênção de Deus se aproxima, a primeira coisa que ele ajusta é a identidade. Você começa a questionar quem realmente é, o que aceita, o que tolera e o que não faz mais sentido carregar. Não é crise de identidade, é refinamento. Deus não promove pessoas sem antes alinhar quem elas são por dentro. Nesse estágio, rótulos antigos perdem força. Você já não se define apenas pelo que faz, pelo que conquistou ou pelo que perdeu. Surge uma clareza silenciosa sobre valores, limites e propósito. Esse ajuste pode causar estranhamento, inclusive em quem convive com você, porque sua postura muda sem necessidade de anúncio. Esse processo também confronta máscaras. Aquilo que você usava para se proteger ou agradar começa a incomodar. A bênção não convive com falsidade prolongada. Deus expõe o que não é autêntico para que o que é verdadeiro possa se fortalecer. Isso gera desconforto, mas produz liberdade. É comum sentir vontade de se afastar de comparações, disputas e validações externas. Você passa a buscar coerência, não aprovação. Esse é um sinal claro de maturidade espiritual. Quando a identidade se firma, a opinião alheia perde o controle que antes tinha sobre suas decisões. E aqui fica uma reflexão silenciosa. Se hoje ninguém te aplaudisse, você ainda continuaria fazendo o que sabe que é certo? Essa resposta revela se sua identidade já está ancorada no lugar correto. Outro sinal que acompanha a bênção de Deus é a intensificação das provas. Não porque você esteja errando, mas porque está avançando. Provas mais intensas surgem quando o nível muda. É como um teste final antes de uma liberação importante. Quem não entende isso tende a recuar no momento errado. Essas provas não vêm para te destruir, vêm para te revelar. Revelar paciência, domínio emocional, fé prática. Situações que antes passariam despercebidas, agora exigem respostas maduras. Pequenas decisões ganham grande peso. Deus observa não só o que você faz, mas como reage. Nesse estágio, tentações também se tornam mais sutis. Não aparecem como algo obviamente errado, mas como atalhos lógicos, propostas que parecem facilitar o caminho, mas comprometem princípios. Discernir aqui é fundamental, porque nem toda oportunidade é permissão. O segredo é manter coerência entre o que você diz acreditar e o que pratica quando ninguém está vendo. A bênção não repousa sobre incoerência sustentada. Deus honra quem permanece íntegro sob pressão, mesmo quando isso custa algo. E talvez você esteja enfrentando desafios que parecem desproporcionais ao momento. Antes de desanimar, considere: e se essa intensidade for apenas a confirmação de que você está mais perto do que imagina? Quando a bênção se aproxima, a mente muda antes da realidade externa.
Você começa a pensar de forma mais estratégica, menos impulsiva. Reações automáticas dão lugar à reflexão. Você passa a ouvir mais e falar menos, não por medo, mas por discernimento. Essa mudança mental também afeta como você lida com conflitos. Você deixa de buscar vencer discussões e passa a buscar preservar princípios. Nem toda batalha merece sua energia. Saber o que ignorar se torna tão importante quanto saber o que enfrentar. Outro ponto marcante é a forma como você passa a enxergar o tempo. A pressa diminui. Você entende que processos bem construídos duram mais do que conquistas rápidas. Essa visão evita decisões precipitadas que poderiam comprometer o futuro. Esse novo modo de pensar não surge do nada. Ele é resultado de tudo o que já foi trabalhado antes. Identidade ajustada, provas enfrentadas, responsabilidades assumidas. É a maturidade começando a se manifestar de forma prática. E aqui fica uma pergunta direta. Sua mente tem reagido mais ou refletido mais ultimamente? A resposta pode indicar o quanto esse sinal já está ativo na sua vida. Um dos sinais mais fortes da bênção de Deus é a confirmação interna. Não é euforia, nem ansiedade. É uma certeza tranquila. Mesmo sem saber exatamente como tudo vai acontecer, você sente paz ao pensar no futuro. Essa paz não depende das circunstâncias, ela permanece mesmo em meio às incertezas. Essa confirmação não precisa ser anunciada. Ela se manifesta na forma como você decide, como espera e como permanece firme. Você não sente mais necessidade de provar nada para ninguém. O foco deixa de ser convencer os outros e passa a ser obedecer ao que já está claro dentro de você. Esse é o estágio em que muitos se distraem, justamente porque a paz pode ser confundida com acomodação. Mas não é. É estabilidade. É a mente alinhada com o propósito. Quando essa confirmação chega, o medo perde espaço, mesmo que os desafios continuem existindo. Aqui, Deus já não precisa corrigir tanto, porque você aprendeu a se autoavaliar. A consciência se torna um guia sensível. Isso mostra crescimento real. Poucos chegam a esse ponto sem antes passarem por todos os sinais anteriores. Se essa mensagem tem trazido clareza para você, aproveite este momento e fortaleça essa jornada. Deixe seu like, se inscreva e ative o sininho das notificações. Pequenos gestos ajudam esse conteúdo a alcançar outras pessoas que também precisam discernir o tempo que estão vivendo. Quando a bênção de Deus está prestes a se manifestar, acontece um reposicionamento silencioso. Não há anúncio público, não há validação imediata, mas você começa a ser visto de forma diferente. Pessoas passam a te procurar por conselhos, decisões importantes ou simplesmente pela sua presença. Algo mudou, mesmo que você não tenha dito nada. Esse reposicionamento não vem de autopromoção, mas de coerência. A forma como você lida com pressões, limites e responsabilidades começa a gerar respeito. Deus reposiciona quem já aprendeu a se conduzir corretamente quando ninguém estava olhando. Nesse estágio, oportunidades surgem de maneira mais natural, não forçadas, não imploradas. Elas aparecem como consequência de alinhamento. Muitas vezes, vêm de onde você menos espera, justamente porque não são manipuladas, são entregues. O erro aqui seria se precipitar, tentar acelerar o que está se organizando de forma precisa. A bênção madura não precisa de pressa, ela se sustenta no tempo certo. Saber esperar se torna parte da preparação final. E fica uma reflexão importante. Você está disposto a permanecer firme, mesmo que o reconhecimento externo ainda demore um pouco? Essa resposta mostra se você confia mais no processo ou na aparência do resultado. Depois de tudo isso, uma coisa fica clara: a bênção de Deus nunca chega sem avisar. Ela sempre vem acompanhada de sinais, ajustes e processos. O problema é que muitos querem apenas o resultado, sem discernir o caminho. Quem aprende a reconhecer os sinais não se desespera no meio do processo.
Cada desconforto, cada ruptura, cada silêncio, cada prova teve uma função. Nada foi desperdício. Tudo cooperou para formar estrutura, caráter e clareza. A bênção não é apenas o que Deus entrega, mas quem você se torna enquanto espera. Nesse ponto, você entende que nem tudo que parecia atraso era atraso. Muitas coisas foram proteção, preparo e alinhamento. O que antes confundia agora faz sentido. A paz substitui a ansiedade e a confiança substitui a pressa. Esse entendimento muda tudo. Você passa a viver com mais consciência, menos comparação e mais firmeza. Não porque tudo está resolvido, mas porque você sabe que está no caminho certo. E talvez a maior pergunta agora seja: quantos desses sinais você já reconheceu na sua própria história? Essa resposta pode ser o indício mais claro de que a bênção já está mais próxima do que você imagina.